Antes de mais nada, informar a todos que a reunião está sendo gravada, tá? Entre 2 ou 3 dias, ela já vai estar disponível no YouTube. Para quem perdeu, quiser ver, né? E para quem também estiver assistindo hoje, querer revê-la, né? Alguns recadinhos rápidos aqui. A gente montou a estrutura da reunião da seguinte forma: 40 minutos de palestra. A gente pede que o palestrante não seja interrompido, porque entre 20 e 15 minutos finais a gente deixa aberto para perguntas, comentários, trocas de ideias, né? Então podem ficar tranquilos que no final a gente vai ter esse período para a gente interagir com o palestrante. A gente pede também que todos fechem o vídeo para poder favorecer a conexão do palestrante, tá? Isso é importante para que não esteja nenhuma interferência, nenhum sinal ruim por parte do palestrante, ok? Eu teria que apresentar a palestrante agora, mas acho que ela não precisa de apresentação, né? Aí eu já até pegou minha deixa que eu ia falar da música, que ela era responsável pela música, e em seguida vai ser responsável pela palestra. É muita honra para nós, né? Enfim, vamos fazer uma prece inicial aqui, antes da gente passar a palavra para Michele. Vou pedir para todos relaxarem, fechar os olhos, elevar os pensamentos. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção nesse momento, que nos encontramos todos juntos espiritualmente, buscando a comunhão de ideias, de intentos, para a prática do bem. Agradecemos a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento, o pão espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nossos palestrantes e permitir a nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Michele, muito bem-vinda de novo aqui. Obrigada, A gente. palavra é tua. Obrigada, Leandro. Obrigada, gente. Pedro também pela música, né? Então, nós vamos estudar hoje um tema que nós já tínhamos estudado há algum tempo juntos no presencial, mas que eu achei que foi muito produtivo para todos nós, né? Pelo menos para mim foi muito produtivo. E nós tivemos a ideia de trabalhar esse tema hoje novamente. É cuidando de quem cuida. E aí, antes de começar na projeção, né, transferindo aqui as imagens do PowerPoint para todos, eu gostaria de ler um trecho que é o início do livro, que é o livro tema, que é o livro base para esse estudo, que é o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour. Ele tem uns brilhozinhos, né? Mas eu acho que deu para ver. É a abertura do livro. Então, ela começa dizendo assim: alma querida nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por nutrires objetivos transformadores. Ante a penúria de teus valores, declaras-te sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com lacinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia
e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos resfolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança, e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Esse é só um trecho, o texto continua, mas nós achamos pertinente iniciar os estudos com esse trecho. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente siga um roteirinho. Ok, isso, cuidando de quem cuida. Eu estou aqui representando o Departamento da Infância e Juventude, embora hoje não seja o dia do Departamento da Infância e Juventude, e por isso nós permitimos deixar aí esse lembrete sobre a importância desse departamento para todos nós da casa. A Hermance, nesse livro, esse livro é um livro muito estudado, né? E eu acho que a gente poderia aproveitar melhor as oportunidades que temos para estudar ainda mais, fazer uma leitura pausada, agradável, e com certeza vai ser confortadora. Em um trecho do livro, ela diz: caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre, com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje para a tua própria felicidade. Também está na introdução do livro. O que acontece? Quando nós pensamos no tema cuidar de quem cuida, ou cuidando de quem cuida, nós pensamos em cuidar de si, de buscar um olhar para a sua intimidade, um olhar para um reencontro consigo mesmo. E atualmente, devido à pandemia, muitos cuidadores estão passando por um processo, por vezes, de estresse, porque a demanda para os cuidados aumentou muito. Nos lares, os pais que cuidam dos filhos, os filhos que cuidam dos pais, profissionais da linha de frente que estão cuidando de tantas pessoas, de tantas famílias. Então, nunca foi tão falado sobre a necessidade de cuidar de si para cuidar do outro. Nós sempre tivemos as informações e noções do quanto é importante o amar a si para amar o próximo. Pela regra ou lei áurea, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas é um momento para que nós possamos refletir sobre como estamos nos amando, como estamos cuidando de nós mesmos. E o sentido genuíno do cuidar é de promover a vida. A qualidade de nossas vidas, ela depende do cuidado que dispensamos a ela, desse olhar carinhoso que a Hermance nos convida a ter por nós mesmos, né? Assim, a forma como vivemos a vida, como nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com a família, com os amigos, com o trabalho, interfere na forma como cuidamos. Então, como pode o cuidador cuidar se não é cuidado? E aqui nós lemos como uma
interrogação, mas é uma afirmação. Existe algumas dicas que nós buscamos ao longo do livro e também de outras fontes. Ao final, nós temos algumas referências, né, de onde nós buscamos o estudo, e que nós vamos ler aqui, e que é interessante nós pararmos para pensar o quanto isso reflete na maneira que nós cuidamos daqueles que estão à nossa volta. Primeiro, antes de ler essas dicas, nós gostaríamos de refletir sobre uma situação. Quantas vezes nós nos pegamos cuidando do outro e adiando algo que nós gostaríamos de fazer por nós mesmos? Guarda essa pergunta aí. É importante saber cuidar de nós mesmos. Mas fica também uma pergunta: como é que eu faço isso? O que seria esse cuidar? E aqui nós temos o efeito do estresse nos alertando sobre a forma que estamos cuidando de nós mesmos. O efeito do estresse é muitas vezes subestimado pelo cuidador, podendo chegar ao seu limite. E a tarefa de cuidar, aí é que vai se tornar praticamente impossível. Os sintomas podem aparecer nas dimensões todas, desde física a espiritual. E é importante a gente ter essa estrutura organizada, às vezes até escrita, de como está o ambiente do nosso lar, ou o ambiente que eu frequento, como eu estou lidando com esse ambiente, o que esse ambiente tem conversado comigo, né? Através da organização ou desorganização. E é interessante que nos tópicos listados, nós vemos, para que possamos cuidar de nós, esses tópicos são alongamento ao despertar, uma prece de agradecimento ao despertar, e aí vem um alongamento, um momento de respiração, que pode ser ao longo do dia, um momento de relaxamento ou de meditação, que não precisa ser longo, mas um tempo suficiente que você se encontre, que você acalme os seus pensamentos, uma leitura agradável, saudável, que eleve a nossa autoestima, que nos traga sentido e motivação. A alimentação saudável, boas risadas, e essas boas risadas, elas podem ser vendo um filme, lendo um livro, conversando com um amigo pelo dispositivo, pelo telefone, numa conexão que nós precisamos reforçar para que a nossa rede de apoio seja sempre reconstruída diariamente, semanalmente, mensalmente, mas que possamos manter o contato com as pessoas, com palestras, com situações que nos tragam essa tranquilidade, alegria, e em que nós possamos confiar e nos apoiar. Conversas produtivas, né, que nós falamos, acompanhamento médico periódico, olhar para si, se perceber, fazer esse acompanhamento médico é muito importante, ver se seus exames estão todos em dia, está ok. Se não,
o que eu preciso fazer para reequilibrar o corpo físico, né? Cuidai do corpo e do espírito, né? Já diziam os espíritos a todos nós, porque nós vivemos nos dois planos da vida, e esses dois planos nos convidam a esse cuidado, cuidar da alma e cuidar do corpo. Terapia. A terapia ela é uma ferramenta extremamente importante e nos convida muito à reflexão, nos convida a esse olhar através da fala e da escuta de alguém qualificado, que estará ali do outro lado, observando, atento àquilo que está nos acontecendo e que pontuará aquilo que nós às vezes não estamos vendo sozinhos. É muito importante reconhecer, inclusive, quando não estamos dando conta sozinhos, né? E aí, continuando aqui, alguns sintomas de quando nós estamos deixando de cuidar de nós como deveríamos. A exaustão, o cansaço, sensação de estar fisicamente esgotado, raiva diante de pedidos e demandas, cinismo, negativismo, irritabilidade, ganho ou perda de peso, dores de cabeça. Esses são alguns sintomas que nós relacionamos aqui no PowerPoint para perceber que, por vezes, nós nos encaixamos nesses sintomas. E não é fácil perceber, compreender que estamos passando por essa falta de cuidados. Não é fácil. Por isso é que nós substituímos o não é fácil pelo é desafiador. Porque todos os dias nós temos um desafio novo. E por ser desafio, nós precisamos enfrentar e observar. E nós vamos encontrar, porque aquele que procura, acha. Mas é muito bom encontrar e saber que não estamos desamparados, que não estamos sozinhos, que se estamos nesses sintomas, se estamos vivenciando esses sintomas, que nós podemos contar sempre, sempre com a ajuda dos céus, ajuda que vem de 1000 modos, através dos amigos, através da família, através de pessoas que estão fora do nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos, até mesmo numa leitura diária. Mas é importante que nós façamos o movimento em busca desse auxílio. É chegada a hora de olhar para a sua vida com um compromisso muito importante: cuidar-se. O convite da nossa reencarnação é esse cuidado. É ver no outro a ponte para um encontro com Deus. Mas perceber que olhar para si, para lidar melhor com o outro, é tão importante quanto. É muito bom quando nós estamos enfrentando um desafio diário e podemos contar com a palavra amiga. E podemos contar com auxílio material e espiritual.
E por vezes, nós seremos convidados a ser quem auxilia, mas também ser auxiliado. Ser quem auxilia requer de nós, inclusive, sabedoria. Existe no Evangelho, segundo o Espiritismo, um item intitulado Infortúnio Oculto. Peço desculpas por não recordar o item agora, porque me veio à mente. E nesse item, existe uma mulher que, com a sua filha, sai de seu lar, um lar sofisticado pela época, com todo o conforto necessário, troca as suas roupas que eram sofisticadas pela época, por roupas simples, as da sua filha também, entram em uma carruagem que lhes são própria e vão até um lar de pessoas muito simples que estão passando dificuldades. E essas duas, mãe e filha, entram nesse lar sem oferecer nenhum tipo de humilhação, levando auxílio material e moral. O pai daquele lar e a mãe daquele lar passavam por dificuldades financeiras. O pai estava internado no hospital, sem saber notícias dos seus filhos e esposa. E a esposa fazendo o possível para ter os recursos necessários para suprir aquele lar na falta do esposo. Essa mulher sai de seu lar, visita o lar dessa família, levando recursos espirituais e materiais. Sai dali daquele lar, vai ao hospital, leva aquele homem as notícias de seu lar e o tranquiliza de que eles estão supridos do recurso básico, do necessário, fazendo com que esse homem se recupere ainda mais rápido. E além disso, essa mulher ensina a sua filha a tecer sapatinhos, meinhas, roupinhas no crochê, no tricô, para que ela pudesse doar algo de si mesmo àquela família. Porque a criança questionava: mamãe, o que posso dar de mim? E ela ensina que, por vezes, repassar um recurso que o outro te passou para doação é fazer o transporte desse recurso, que é muito válido. Mas quando tem algo de si impregnado naquele recurso, é ainda mais válido. E por que nós contamos esse item nesse momento? Porque nós pensamos que essa mulher, ela, de maneira oculta, com sabedoria, cuida do outro. Ela cuida de si e cuida do outro. E nós precisamos entender que o cuidar do outro requer esse cuidado conosco. E essa observação fez com que essa família, hora alguma, se sentisse ofendida em receber esses recursos, porque vinha de alguém que era parecido com um par, de alguém que se demonstrava simples, puro e humilde, para que não oferecesse risco a esse auxílio. Então, até para auxiliar, para cuidar do outro, é necessária uma reflexão. E é muito importante esse olhar atento aos detalhes, né? Ninguém tem mais responsabilidade sobre sua saúde do que você mesmo. Viabilize espaço de tempo, mesmo que pequenos, dedicados a esse autocuidado. Coisas básicas, como nós dissemos, né, na lista: alimentação, descanso, sorriso, planos, sonhos.
projetar algo é muito importante para nós. Ter um plano de ação é muito importante. Colocar esse plano de ação no papel é super agradável. Sonhar e planejar. Conversar com alguém sobre esses planos, sobre esses sonhos. Isso faz com que a nossa áurea se modifique no tônus da alegria, no tônus da satisfação em almejar algo. E qualquer espaço de tempo ou de atitude consciente em direção a esse compromisso já pode dar a você muito mais energia para continuar nesse dia a dia tão importante, que é cuidar de quem é importante para você. Porque se nós estamos cuidando daqueles que nós consideramos importantes para nós, nós precisamos dar sempre o melhor de nós, por eles, pelos filhos, por todos aqueles que estão à nossa volta, que diretamente ou indiretamente recebem os nossos cuidados. Cuidar é um jeito lindo de amar. Então, ame-se tanto quanto você ama quem precisa dos seus cuidados. Tenha pequenos agrados diários. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Está com vontade de comer alguma coisa especial? Quer tomar um banho mais longo? Ou até mesmo ler um livro? Faça. Separe alguns minutos da rotina para presentear-se com esses pequenos agrados. Eles farão toda a diferença. Mas, Michele, que hora? O dia precisa ter 26 horas, então. Será? Nós temos nos feito essa pergunta. Será que é necessário o dia ter 26 horas ou é necessário uma organização? Mas eu tenho conflito com essa palavra. Organização me confunde. Como é que eu posso me organizar se eu dependo da organização do outro? Se eu não estou dando conta sozinho, é hora de procurar ajuda. E existem aplicativos, inclusive, que nos auxiliam nessa organização. Mas vejamos. Fale o que você está sentindo. Fale para você. Se observe qual a sensação, qual a emoção que vem e que reflete no seu corpo físico em sintomas. Descreva isso para você mesmo. Nomeie o que você está sentindo. Muitas pessoas têm a mania de se calar quando estão cansadas, irritadas ou mesmo insatisfeitas com certas situações. Não guarde isso para você. Compartilhe as suas dores e também ouça as dores do seu par. Talvez dessa forma vocês consigam melhorar algumas coisas ou até mesmo encontrar soluções ou solução para outras. E tudo isso com muita cumplicidade. Então, é muito importante o falar, o diálogo. E é também, gente, algo que nós precisamos pensar. Às vezes, nós estamos no nível de estresse, estamos vivendo um nível de cansaço, que nós não conseguimos falar para o outro aquilo que nós estamos sentindo. E como não conseguimos expor, imaginamos que o outro, percebendo que o nosso comportamento não está normal, entenda ou até mesmo adivinhe aquilo que nós estamos sentindo. Isso é muito comum. Mas o outro não vai adivinhar. E às vezes também dentro do mundo íntimo deles, no cansaço, no estresse, nem vai perceber.
É por isso a importância da fala, é por isso a importância do diálogo, da conversa, da discussão saudável. Tenha uma rede de apoio. Ser pai, mãe, não é algo totalmente fácil. E nós mudamos mais uma vez para é desafiador. Ainda mais quando tentamos lidar com tudo sozinho. Antes mesmo do nascimento do bebê, se for o caso, tente criar essa rede de apoio. Essa rede de apoio é aquela amigos, primos, pais, avós, vizinhos, pessoas que estarão ao nosso lado, que possamos contar. Principalmente no nosso grupo familiar, para poder amparar as crianças, amparar aqueles que nós estamos cuidando, nos momentos em que nós precisamos desse autocuidado. Sabe? É muito importante a gente perceber isso. E nós estamos falando muito importante várias vezes hoje, porque nós não damos a importância necessária a esse autocuidado. E nas músicas que o Pedro tocou antes de iniciar a reunião, 2 foram dentro do tema, nos convidando à renovação das nossas ações, dos nossos hábitos, das nossas atitudes e esse autoconhecimento. Então, foram importantes, porque conectados com a espiritualidade, nós sabemos que estamos convidados hoje a essa reflexão. Ao olhar, ao se amar, a elevar a autoestima. Esse auxílio terapêutico que nós conversamos pouco antes, né? Na necessidade de expor aquilo que nós estamos sentindo, de falar e ter uma escuta qualificada para nos ouvir, é uma das dicas que nós sempre pontuamos. Porque existe o atendimento fraterno para falar das nossas dores diárias, dos desafios que enfrentamos. E existe esse auxílio terapêutico no plano físico. Então, lembrando sempre do cuidado dos 2 planos da vida. Se buscamos um atendimento fraterno, uma orientação espiritual, algumas palavras da espiritualidade para confortar as nossas mazelas, os nossos corações, aliás, é muito importante também buscar uma escuta qualificada aqui no plano físico. E no que nós estávamos falando da tecnologia, né? Que ela pode ser uma aliada. Muitas vezes, ela nos distancia. Mas com a pandemia, nós começamos a perceber que é uma ferramenta extremamente útil. Hoje nós estamos aqui, estudando juntos, conectados a uma casa espírita, que sempre nos acolheu com tanto amor e carinho, aos instrutores espirituais, todos eles entrando nos nossos lares através desta tecnologia, em um ambiente virtual, conectando corações, conectando estudos, levando a cada lar um pouquinho da casa espírita, recebendo passes enquanto ouvimos o estudo, a palestra, interagindo com o mundo espiritual num processo de cuidar de nós mesmos a partir dessa procura, dessa busca pela vida, dessa pulsão pela vida, que é esse verdadeiro cuidar, né?
Então, existem aplicativos que nos lembram até o momento de beber água. Porque nós esquecemos de nos hidratar. Existem aplicativos que você clica e tem uma passagem do Evangelho para nos nutrir do Evangelho. Existem aplicativos em que pessoas distantes do outro lado do planeta se conectam a nós por uma mensagem de texto, por uma figurinha engraçada, por um emoji. Tudo isso para que possamos nos conectar e ampliar essa rede de apoio, fortalecer essa rede de apoio. E aí, continuando, uma boa ideia é fazer uma lista semanal, uma lista diária, daquilo que nós precisamos fazer para nos organizar. Porque colocar no papel clareia as nossas ideias. E pode ser o primeiro passo. Essas são as fontes em que nós buscamos o conteúdo. Nós temos também algumas outras dicas importantes com relação a essa procura, né? Pelo cuidado a nós mesmos. E aqui, nós queríamos pontuar algo que é também muito válido. Nós começamos a falar sobre o ambiente em que estamos presentes. O ambiente em que estamos presentes, eles refletem algo, eles nos dizem algo. Um exemplo disso, quando você entra num supermercado, ele foi projetado, planejado para que você consuma, para que você compre. E é um ambiente em que cada gôndola é estrategicamente organizada. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro do lar, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, nós fomos convidados a reestruturar um ambiente. E esse ambiente passou a receber a casa espírita para esse refazimento, mas passou a receber os nossos compromissos com o trabalho, as nossas demandas, né, de profissionais, as demandas dos nossos filhos. Isso tudo fez com que nós repensássemos o ambiente. E para acalmar, tranquilizar, ter esse momento de tranquilidade que nós estávamos falando, é muito importante ter um ambiente com características que falem para você ou que conversem com você com relação àquilo que você almeja. Cuidar do ambiente em que você descansa. Gente, vou falar de um hábito que é muito comum. Ler um livro na hora de dormir. É muito gostosinho. A gente pega um livro ali, às vezes está até chuvoso, vamos dar uma lidinha, 5 minutinhos, é gostoso. Mas se você cria um hábito de ler sempre na cama, quando você deita, seu corpo pensa assim, é hora de ler. E naquele dia você quer dormir, mas o seu corpo pensa, é hora de ler. E você não consegue dormir enquanto você não pegar um livro, e quando você começa a ler 2 frases, você já vem aquele sono. Isso é porque você está se habituando-se a deitar e ler. O nosso corpo é impressionante. Para facilitar e gastar menos energia, nós automatizamos as coisas. Então é muito importante a gente pensar que esse autocuidado, ele pode ser automatizado. Nós estamos gostando mesmo de falar do importante, né, gente?
Quando nós falamos do incluir um sorriso na sua rotina, nós não pensamos no impacto que um sorriso causa. Nós mudamos nosso humor, nós elevamos nosso padrão vibratório. Quando nós fazemos uma leitura agradável, temos contato com uma palestra, com um estudo, quando nós temos uma conversa saudável, nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós fazemos uma higiene dos nossos pensamentos. E aqui, quando nós buscamos um momento de relaxamento, por exemplo, nós estamos em busca de quê? De uma pausa. Não significa que os problemas, que os desafios, que as situações que nos acometem diariamente vão deixar de existir. Mas quando nós fechamos nossos olhos e nos conectamos conosco, nós estamos dizendo, agora não. E vem o pensamento e você diz, mais tarde. E com esse exercício, nós conseguimos construir esse momento de relaxamento. Que podem ser 5 minutos, 10, 15, 20, depende do tanto de tempo que eu me organizo e tenho disponível, né? E aqui caminhando para a conclusão desse momento inicial da nossa conversa, nós falamos sobre o hábito, né? Então, reforçando a ideia do que é o hábito, senão uma repetição. Quando nós nos colocamos à disposição para repetir algo que é produtivo, flui. E um convite que é interessante, que nós ouvimos muitas pessoas falarem, é dos 21 dias dessa repetição. Quando nós estamos querendo fazer uma caminhada, eu caminhei 5 dias, caminha 21, depois a gente conversa. Ah, mas hoje está chovendo, não vou mais não. Ok, parou ali, 21 dias depois dali. Recomeça, o relógio muda. Por quê? Porque depois dos 21 dias, se torna automático. O nosso corpo sente necessidade. Porque lembra do automatismo? É para isso que nós estamos caminhando. Para automatizar o bem, para automatizar o amor, para ser algo espontâneo. Mas a disciplina antecede essa espontaneidade, como disse Emmanuel ao Chico. E é isso, gente. Eu acho que é agora, né, Raquel? Tempinho? Nossa, Michele, sensacional o seu estudo, viu? Como sempre, né? Primeiro quero agradecer essa participação. Como sempre, é um prazer ter você aqui com a gente na quarta. E que estudo, né? Eu achei interessante que eu fiz um estudo que falava sobre planos, que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Tem tudo a ver, parece que é um completando o outro, porque eu falei muito disso, de criar planos, que a gente tem que ter essa meta na nossa vida, né? Não só plano, igual quando a gente faz uma faculdade, mas plano em tudo que a gente almeja. E aí você foi completando, eu falei assim, gente, a continuação do meu estudo, sensacional, muito legal. Tá vendo? Legal. E eu tenho tanta coisa aqui para falar, para perguntar, mas antes eu vou deixar, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou mesmo acrescentar alguma coisa, gente, a Michele está à disposição, né? Da gente agora aproveitar esses minutinhos preciosos aí com ela. Quem quiser perguntar é só abrir o microfone ou mandar no chat também, tá? Fiquem à vontade, não tenham vergonha. Vamos aproveitar esse momento precioso, né, Michele? Isso. Vai ser uma alegria. Eu achei interessante o caso que você contou da mãe, né, que foi com a filha e tudo, e eu achei tão interessante a colocação que você fez da questão da caridade, e na hora que você estava contando, eu vi muito a questão da humildade também, porque às vezes a gente pensa, né, que humildade está relacionado com
com o fato da falta, e não é da simplicidade do ato. Então, olha como que ela teve ela foi tão sensível nesse ato, né, de ir na casa do outro, se colocar de uma forma que ela não iria trazer nenhum constrangimento ou qualquer dano, né, que poderia prejudicar o trabalho. Então, olha a humildade que ela teve, essa sensibilidade em perceber o outro, né? Muito lindo. Achei muito interessante, né? Muito bem pontuado, inclusive. E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, Michelle, foi agrados diários. Eu acho que a quarentena proporcionou muito isso para a gente, né? Porque às vezes a gente fica esperando o máximo, né? Que é aquele assim, realizar o nosso maior sonho, mas às vezes uma conquista tão pequena que a gente pode comemorar, né? E eu aprendi muito isso nessa quarentena, e eu achei muito legal quando você falou isso, que é presentear com pequenos agrados. Então, às vezes, uma conquista pequenininha ali, que você teve uma organização, igual você falou muito. Consegui hoje cumprir a minha meta de organização das tarefas de casa, do trabalho, então hoje eu vou comemorar, vou ver um filme, fazer uma pipoca, eu achei muito legal isso. Isso. Né? E é tão legal quando nós conseguimos perceber esses pequenos agrados, às vezes, como no exemplo, né? Um banho relaxante, né? Um sabonete que tem um perfume que você gosta e que você queria tanto aquele sabonete, você fala, nossa, eu precisava desse sabonete. E aí, um hidratante, né? Um cuidar do cabelo, um cuidar das unhas, do corpo, sabe? São pequenos agrados, né? E que nós, às vezes, passa batido, né? Verdade. Achei muito legal. A Angélica está falando aí o quê? Isso. Você quer que eu leia? Deixa eu ler. Pode ler, por favor. A Angélica falou: vou passar a usar desafiador no lugar de difícil. Como mãe de uma criança de 2 anos em casa, pandemia, é importante essa mudança de fala automática de postura. Obrigada. Realmente, Angélica. Que bom, tá vendo, Angélica? É isso. É isso. E você cuidar de você para cuidar dessa criança, que já é desafiador, né? Principalmente nessa idade, é uma gostosura, né? Tem muitas situações que são super agradáveis, mas também demanda muito dos nossos cuidados, né? Então é isso, é sempre um desafio diário. Elde, você quer falar com a gente? Oi, Michele. Só pegando a fala da Raquel sobre aquela história que está no Evangelho, Sim. É interessante, assim, a questão que você coloca, né? Cuidar do outro e se preparar para cuidar do outro. E nessa passagem do Evangelho, ela é uma passagem que mostra essa questão, porque a mulher e a filha, né, a senhora que vai visitar, ela observa todo o contexto onde ela vai, qual a necessidade, o que está acontecendo ali, e ela é muito rica, né? Ela leva uma vida, assim, de roupas muito, né, fora do padrão do mais necessitado, mas ela é sensível ao outro e ela se prepara para poder fazer, para ajudar. Então, ela troca a roupa, né? Ela não vai com aquela roupa que ela usa. Isso não é falso, não é falsidade. É sensibilidade, né? E no texto, se não me engano, ainda fala que ela para a carruagem um pouco antes da casa, lembra? Ela para a carruagem um pouco antes e vai a pé até a casa daquela senhora. Então, essa é daquela família, né? Essa passagem, então, dentro de tudo que você falou, é uma mensagem para a gente refletir no sentido de se preparar para ajudar, né? Observar
o que está acontecendo, onde eu posso ajudar, porque tem situações que vai complicar mais do que ajudar. E, para isso, a sensibilidade é fundamental. E, para desenvolver essa sensibilidade, né, é um treinamento mesmo, né? Um treinamento mesmo, aqueles 21 dias para criar. Não é só o hábito físico, materialmente falando. Quando você cria esse hábito, você vai fazendo esse treinamento, você vai acessando sentimentos, né, dentro de você, nesse período, para poder ter essa disciplina. Então, o que me fica aqui é observar, se preparar, né, para que a sua ajuda, a nossa ajuda, seja o mais eficaz possível, né? Porque é mão dupla também. Isso. E sempre com esse cuidado conosco, né, Elde? Porque quando nós nos cuidamos, nós conseguimos esse olhar mais atento. Porque evitamos o estresse que nos cega, a irritabilidade, porque estamos desorganizados. Então, quando nós fazemos esse movimento de autocuidado, nós ficamos mais atentos a essa observação, né? Para cuidar do outro de forma eficaz, com qualidade. Isso que você falou. Eu postei no chat o capítulo, né, da historinha, para quem puder ler, né, com mais... da forma mais íntegra, né, com todos os detalhes, porque aqui nós nos recordamos, né, da história. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos. O título nós nos lembramos, mas o item e o capítulo foi bom que eu dei uma busca aqui no Google rapidinho. E aí fica para quem puder, né, dar uma lida até para absorver melhor, né? E o cuidar do corpo e do espírito, que nós somos convidados, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que a gente observe esses dois planos, né? Mais alguém? Alguma dúvida ou querem pontuar mais alguma coisa? Ô, Michele, só falando um pouco do que a Angélica colocou. Sim. Eu também estou buscando não usar essa palavra difícil. Porque é muito difícil, né? É trabalhoso, é desafiador. E aí, dentro do entendimento, que aí a gente começa a falar, por que será que é melhor falar trabalhoso, desafiador, do que falar difícil? Eu imagino que o difícil, ele te paralisa, e o desafiador te coloca em ação. E, às vezes, a gente é meio preguiçoso mesmo, né? Comodista, não quer muito entrar em ação. Então, é uma reflexão para a gente fazer essa escolha, né? Exatamente. Quando nós falamos que é difícil, o nosso cérebro, ele entende o quê? Opa, tá difícil isso. Então vamos pular, vamos deixar para lá. Não vamos mexer com isso não. Tá difícil. Quando eu falo muito difícil, eu aumento essa barreira. E aí essa barreira, ela vai se tornando um muro cada vez mais difícil de ser transposto, né? Talvez de rompê-lo. Aí quando nós falamos desafiador, nós temos ali um desafio, sim. Nós temos ali situação que não está agradável, porque nós enfrentamos diariamente situações que mexem com nossas emoções, que mexem com os nossos sentimentos, e nem sempre é agradável, né?
Mas quando nós falamos desafiador, nós mandamos um comando para o cérebro, exatamente isso que você falou. Se é um desafio, então eu quero transpor esse desafio, eu vou enfrentar, eu vou vencer. E aí eu venço aquele desafio. E são nas pequenas vitórias do dia é que nós temos grandes vitórias, porque nós imaginamos que vitória é algo gigantesco, mas não, são essas de todo dia. Uma vitória significativa para um lar é quando nós implantamos o evangelho no lar e começamos a ter desafios com os familiares no lar, no momento do culto, com os vizinhos, com os circunstantes que começam a ligar no momento do culto. E nós estamos falando de algo simples, mas que é desafiador. E ao longo do tempo, quando nós consolidamos isso, ao passar os 21 dias de repetição desse hábito, até os circunstantes, os demais, as pessoas, né, fora do nosso grupo familiar ali, daquele momento, elas já lembram, olha, tem culto no lar, na casa da Elde agora, não vou ligar não, vou esperar. Olha, aconteceu algo que não está legal comigo. Eu vou mandar uma mensagem para ela, porque eu sei que tem culto lá na casa dela. Quem sabe ela coloca meu nome na corrente. Me ajuda aí, me dá um reforço. Nós podemos fazer isso uns com os outros, porque nós somos uma rede de apoio, né? E o culto no lar, por exemplo, nesse período da pandemia, foi muito desafiador. Nós tivemos uma demanda para permanecer em conexão com a espiritualidade, porque o nosso hábito era de estar presente na casa espírita física semanalmente. E não estar ali nos fez repensar Francisco de Assis. Por exemplo, quando ele se tornou a igreja, quando a casa espírita se torna a nossa intimidade, se torna o nosso lar, né? Esse é um desafio, mas muitos venceram esse desafio e tá ok. Mas tem outros que não, e tá ok também, porque nós temos a oportunidade de recomeçar e fazer esse ciclo aí fluir, né? Mas é isso, gente, é desafiador e a cada desafio uma oportunidade para vitória. Essa é uma mensagem do Emmanuel que convida a cada um de nós a essa reflexão para incluir na nossa rotina a palavra desafio, como a Angélica trouxe, né? Bem lembrado. E aí um mecanismo do porquê falar a palavra desafio agora. Mais alguém? Oi? A que você fez agora, o porquê da gente utilizar, né? Aquele famoso porquê das crianças que a gente também tem, né? E você respondeu com muita clareza. Porque sim não é resposta, né? É verdade. Ô, gente, nós estamos caminhando para o fim. Eu quero, de antemão, agradecer, viu? Raquel, Leandro, a Elde, pessoal da coordenação, né, da reunião, pelo convite, né? Fazer um convite também à leitura do livro Reforma Íntima Sem Martírio. É uma leitura que nós podemos fazer com calma, com tranquilidade, né? Sem pressa, um capítulo aí por dia, os capítulos não são muito longos, um ou outro que é mais compridinho, mas a cada capítulo nós vamos ter aí dicas da espiritualidade para esse cuidado, para esse acolhimento, sabe? Para esse abraço a nós mesmos, para esse olhar atento àquilo que nós necessitamos, aquilo que nós já podemos doar. Então, é um livro que realmente fala aos nossos corações e sempre que possível, nós gostamos de trazer reflexões sobre ele, porque nós fizemos um estudo que durou 1 ano e pouco, quase 2 anos nesse livro. E esse livro, ele falou muito
a nossa intimidade. E quando algo é bom para a gente gosta de replicar, né? E é isso, eu agradeço muito, viu, gente? Nós que agradecemos, Michele. E acho que é o mesmo grupo que o Pedro participa, né? E a gente lê esse livro aqui no Culto no Lar, aqui em casa. A gente começou, deve ter um mês, aí a gente lê e comenta. Então, assim, tá uma leitura bem leve, a gente às vezes não lê nem um capítulo. E a gente lê um pouquinho, comenta, é um livro muito gostoso mesmo de estudar. E é uma leitura... fica a dica, né, de ler no Culto no Lar, que é muito gostoso. Ele é muito bom mesmo. Ô, Raquel, a Angélica deixou um outro recadinho aí no chat. A Vânia está agradecendo, Michele, a palestra, e a Angélica falou, esse estudo tem tudo a ver com você, é a sua cara, Michele, amei. Obrigada, Angélica, obrigada. Tem mesmo, Michele, esse estudo é... Se outra pessoa fizesse, ia lembrar de você, porque tem tudo a ver. Michele, a gente que te agradece, né, essa disponibilidade, esse carinho com a gente, né, todo esse cuidado, né, com esse estudo tão maravilhoso que você tem. É sempre um prazer recebê-lo. Eu sei que quarta-feira é difícil, às vezes, né, porque você tem evangelização, mas eu falei, vou chamar, né, se ela puder, e foi um prazer. E se aceitar, a gente agradece de coração, viu? Sempre que tiver uma brecha na agenda, nós estamos aqui. Para mim é muito importante também rever os amigos. As reuniões públicas, para mim, assim, né, gente? E é só ele abraçar, né? Porque é tão gostoso aquele contato que a gente tem, o abraço, é sempre tão receptivo. E aí te ver e não abraçar é muito esquisito, né? Mas a gente vai... Verdade. Então, nós agradecemos a Michele, todo o carinho e disponibilidade, né? Agradecemos todo mundo pela participação. E agora nós vamos fazer nossa prece final, para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Pai, mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado. Que nós possamos, Pai, colocar em prática tudo que aprendemos hoje nos nossos desafios diários. Que no momento de ira, no momento tumultuado, nós possamos ter calma e tranquilidade para agir da melhor forma. E que os desafios apresentados no dia a dia possam ser superados com as nossas pequenas vitórias e sempre comemoradas, que nem aprendemos hoje. Pedimos também, Senhor, que abençoe a todos os necessitados, que deem calma e tranquilidade para solucionar os seus problemas, e que o amor possa sempre prevalecer no coração de todos. Que assim seja agora e sempre. Amém. Então é isso, gente. Agradecemos mais essa quarta-feira. Amanhã também a gente tem reunião pública no mesmo horário, né? Com outro palestrante, tema, né? A gente convida vocês também a participar. Um grande abraço a todos e uma ótima noite. Boa noite. Obrigado, Michele. Um abraço, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.